Olá, gente boa do meu planetinha. Estamos de volta com o nosso Pod Teles. Aqui você pode, agradecendo ao Polo Inovale, a Senda Digital Mídia e os nossos parceiros de sempre, a Tecnoserve, tecnologia de ponta para você em Joaçaba, no centro da cidade. Materva, o melhor chimarrão do sul do mundo. Churrascaria Sabor do Meio-Dia, para você se sentir bem, se alimentar bem, entre amigos, no centro de Joaçaba. E também Irmãos Cancelli, distribuidor Kaiser e Coca-Cola para toda a nossa região, entre outras marcas renomadas de bebidas. Irmãos Cancelli. Nosso convidado hoje, aqui muito bem acomodado, numa confortável cadeira Element da Tecnoserve, o nosso presidente da Sociedade de Cultura Artística Joaçaba Erval do Oeste, a Escajo. O nome Escajo pode parecer estranho para quem é de fora, quem não conhece, mas essa sigla é da entidade mantenedora do Teatro Alfredo Sigval, um dos principais teatros do sul do Brasil, situado de frente à Catedral, no centro de Joaçaba, onde muita coisa boa acontece, inclusive nesse outubro rosa. Comigo aqui, Luiz Neri Carlot. Depois a gente fala de outras atividades que o Neri é multiuso, né? Aliás, aqui essa mesa aqui é própria para isso, para muita gente aqui que tem muita utilidade. Prazer, presidente da Escajo, está aqui conosco para falar do nosso teatro, né, Neri? Bem-vindo. Satisfação é toda nossa, Teles, e manifestar assim no início desse nosso bate-papo, dessa conversa informal aqui, a minha alegria, né, e satisfação em poder estar aqui também contribuindo no sentido de que possamos então ah, prospectar algumas informações que dizem respeito à sociedade de Joaçaba e Erval do Oeste. Estamos Muito à bem. disposição para tudo que você desejar Opa, perguntar, estamos à vontade, Teles. que bom. Obrigado, Carlot. E vamos falar então, como eu já insinuei aqui, do Outubro Rosa. Nós estamos no mês que a Rede Feminina de Combate ao Câncer, e no mundo todo, né, existe uma ação, uma preocupação quanto à prevenção do câncer de mama, e a nossa Rede Feminina tem um trabalho intenso, além do dia a dia, de tudo que a rede faz. No mês de outubro isso se intensifica. Inclusive esta ação cultural, que aí envolve o teatro, do show do Simão Wolf, que aliás já esteve aqui batendo um papo conosco também, esse grande artista da nossa terra. Como é que está a expectativa para o show dia 25? Mas que bom que se realizam esses movimentos, né, Teles, a nível de mundo e, logicamente, no Brasil também um movimento muito difundido e realmente para a nossa região, para Joaçaba, é muito interessante esse trabalho que as pessoas estão fazendo no sentido de, vamos dizer assim, controlar um pouco a incidência do câncer de mama, né? Que tem acontecido assim com profundidade e as pessoas, as mulheres principalmente, têm que se cuidar, né? É preocupante, né? Então é interessante e logicamente, o envolvimento desse pessoal todo, especialmente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que propuseram, junto com o teatro, você como faz parte do teatro também, tentou fazer com que acontecesse a realização desse magnífico show que vai acontecer no dia 25, em entendimentos então com o grande artista, o Wolf, né, o violinista consagrado a nível até de mundo, né, Sim, o homem e mais não é fraco. e mais uma vez ele está se apresentando no Teatro Alfredo Sigval, que você tem bem a história nítida, né, na sua cabeça, que realmente um dos propulsores, assim, da carreira do ele já havia começado bem antes, Sim. mas a nível de região, a nível de Joaçaba, Erval do Oeste, a nossa região toda aqui, foi onde ele iniciou, assim, a sua atividade principal, que são os shows, foi no Teatro Alfredo Sigval, se não estou equivocado, há uns 3 ou 4 anos atrás. É verdade. E o Simão, inclusive, disse aqui no nosso podcast também da sua gratidão ao teatro e da alegria dele retornar agora com um show maior, com uma produção incrível. E essa gratidão porque, como o senhor lembrou muito bem, a carreira dele já vinha alavancando outras situações melhores, um avanço importante. E aí viajou para alguns países, buscou novas experiências e ele precisava mostrar isso. E através, eu quero até mandar um abraço aqui para o Buco, lá da Planalto, né, o Serginho Buco. O Sérgio me provocou quando nós fizemos aquele primeiro Três Tenores para Elas.
E o Buco falou: Teles, convida o Simão Wolf para fazer uma participação aí. Enfim, me deu a sugestão e nós conversamos, deu tudo certo. E o Nando Spessato, à época que era vice-presidente do teatro, participou dessa conversa também. E aí a coisa aconteceu de uma forma incrível. O Simão teve uma participação de alguns minutos e fez uma diferença enorme, né? Contribuiu sobremaneira naquele momento. E depois disso, o próprio público queria ver o show do Simão, mas queria ver o show completo. E o show aconteceu e dali para cá foi o grande encorajamento que ele precisava, porque ele se convenceu de vez do quanto ele podia, do quanto o show dele poderia agradar. Aí teve o período da pandemia, o show com o caminhão, né, circulando pelas cidades, em muitas cidades. E aí o Simão Wolf galgou degraus, patamares assim incríveis, né? E hoje, para nossa alegria, graças também a uma compreensão do próprio artista, ele está voltando para ajudar uma causa, o que é muito bonito, para dizer o muito obrigado com música, né? E a Rede Feminina dispensa comentários, então temos motivos assim para otimismo, né? De lotar a casa, de fazer um belo show mesmo e com as novidades que o Simão Wolf tem para mostrar, né? Com toda certeza, né, Teles? Eu acho que foi uma descoberta significativa para a região, né? E a gente fica feliz porque o Teatro Alfredo Sigval contribuiu, colaborou para que o Simão Wolf pudesse então se apresentar e de lá para cá ele ter esse sucesso todo. Então eu acho que é importante também a gente deixar bem caracterizado que esse show, esse espetáculo que vai acontecer no dia 25 no teatro, né, será beneficente. Então a gente está convocando a população em geral para que a partir de agora procurem os seus ingressos, né? Nós temos ingressos à venda a partir de agora, praticamente, né? E quem quiser garantir o seu ingresso pode entrar na plataforma do Ingressos Digital, www.ingressosdigital.com, e adquirir o seu ingresso, mesmo porque nós temos uma limitação de lugares, né? Os lugares serão reservados no nome da pessoa que adquire o ingresso, vai ter a numeração da poltrona. Então, quanto antes as pessoas providenciarem essa reserva, essa compra, mais fácil fica para a organização do evento. Parabéns a todo o pessoal envolvido aí, até porque antes da liberação da venda de ingresso, antes de se confirmar que está liberada a venda de ingresso, a procura já era grande, né? Então isso nos motiva com certeza. E parabéns ao Simão Wolf, que está num trabalho crescente, magnífico. E parabéns ao Cicobi, que inclusive comprou 14 shows do Simão Wolf. Todos já foram realizados com grande sucesso em várias cidades. Por que eu estou falando isso? Porque temos aí os prefeitos e muitas outras entidades, lideranças, que estão convidados para vir ver de perto, assistir o show do Simão Wolf e testemunhar um grande produto cultural que pode ser importante para uma festa do seu município, né? Inclusive com temática de Natal, enfim. Eu estou fazendo aqui um merchandising para o Simão mesmo, de propósito, porque a gente assina embaixo, a gente sabe com quem está lidando, né? E eu diria que aproveitem, porque o preço vai subir. Por que vai subir? Porque está valorizando, ele está... Nacional, eu diria que ele já está. E o Simão vai ser uma atração internacional em breve, porque ele é muito arrojado, corajoso e ele confia na sua arte, na sua equipe, que é maravilhosa. No show que ele fez em Campos Novos, envolvia em torno de 100 artistas no geral. Algo espetacular. Então, dia 25 no Teatro de Joaçaba, 8 da noite, o grande show de Simão Wolf. Mas, meu caro Neri Carlo, falando do teatro em si, o senhor está na presidência depois de ter ocupado o cargo de tesoureiro. O que significa essa escajo, esse nosso teatro para Joaçaba, para a região, para Santa Catarina, por que não? Eu acho que a SCAJ hoje, que é a Sociedade de Cultura Artística Joaçaba Iravaldo do Oeste, mantenedora, como você falou no início da nossa conversa, do nosso Teatro Alfredo Sigval, eu acho que essa entidade é super importante, né? Ela tem um histórico espetacular, né? Muita gente se destacou trabalhando
sempre, né, Teres, convém frisar também que toda a diretoria, que é um corpo de pessoas líderes das nossas comunidades, é um trabalho voluntário. Absolutamente ninguém tem remuneração É bonito isso, né? no teatro, né, ao menos as pessoas que trabalham, que são contratados, os professores, a nossa equipe de secretaria, essas pessoas então são remuneradas. Então, o teatro, além de apresentar toda esse potencial cultural da nossa região, também possibilita e propicia que várias pessoas exerçam suas atividades profissionais na casa, né? Então, eu acho que o teatro, com a continuidade que está tendo nos últimos anos, né, pelos espetáculos que tem realizado, por todo o esforço que a diretoria tem feito no sentido de fazer com que as nossas oficinas de arte funcionem adequadamente, eu acho que uma casa de espetáculos, né, um teatro importantíssimo para a região nossa do Oeste Catarinense e, por que não, do estado de Santa Catarina. Pois é, para você que é de longe, já que a internet não tem limite, né? O que dizer, o que pensar de uma cidade de aproximadamente 30 mil habitantes, que olhando assim por este número, uma cidade pequena, na comparação com tantas que tem por aí, e que tem um teatro lindo, maravilhoso, estruturado, dentro e fora, e que abriga centenas de alunos que estudam de graça, oficinas de arte de várias modalidades, e que realiza eventos dos mais variados, seja evento próprio, evento que a própria casa encabeça, ou eventos outros de artistas renomados, quando o teatro então é locado. Enfim, ele é um movimentador da cultura, um fomentador da cultura em nível regional, onde Chico Anísio, saudoso, por exemplo, ficou encantado. Eu vou citando o Chico Anísio aqui porque é o grande nome, né, com certeza, mas vários outros. As pessoas, quando vêm para uma cidade de 30 mil habitantes, vêm com uma expectativa meio questionável, né? E aí chegam ali e falam, meu Deus, mas o que é que vocês têm aqui, né? Ou seja, é algo a ser cuidado com muito carinho, para ter vida, movimento, mas com devido cuidado. Inclusive a manutenção, tudo isso é muito trabalhoso, né? Com certeza, mas fruto de um grande trabalho, né? Se nós estamos na condição que estamos atualmente, como você falou, bem estruturado, com as oficinas funcionando perfeitamente, só um dado para que as pessoas tomem conhecimento, nós hoje temos 17 professores contratados para as nossas oficinas, são 21 oficinas dos mais diferentes tipos, teatro, música, todos os tipos de arte, dança, e nós temos 43 turmas ativas que estão frequentando diuturnamente o nosso teatro, né? E são 636 vagas preenchidas dentro das nossas oficinas. 600? 636 vagas, isso quer dizer que em torno de 350 a 400 alunos ocupam essas vagas disponíveis. Porque um ou outro pelas ocupa oficinas. mais de uma vaga, né? Perfeitamente. Então são 636 vagas nas várias atividades, nas várias oficinas, né? Temos oficinas assim com uma variedade enorme. E também é interessante de dizer, né, Teles, que o segmento, então os alunos que frequentam essas oficinas do nosso teatro, vai de 7 a 70, 80 É anos. para todas as idades. É para todas as idades. Então nós temos as crianças, temos os jovens, temos os adolescentes e temos também os adultos e as pessoas da terceira idade. Então, Para assim, manter isso, para manter, então, são projetos que a SCAJ já vem desenvolvendo há algum tempo, né? Então nós temos um projeto, por exemplo, do PIC, que é o Programa de Incentivo à Cultura Estadual de Santa Catarina. Fizemos um projeto em 2023 e que está terminando agora,
praticamente acabou agora no mês de agosto de 2025, mas temos os projetos do PRONAC, que nada mais significa dizer, para que possamos entender, é da Lei Rouanet, vinculado ao Ministério da Cultura, né, federal. Então, a cada 2 anos, pelo menos, a Escagio tem elaborado um projeto bem constituído em cima dessas oficinas e, para felicidade nossa, temos frequentemente, quando apresentamos os projetos, temos recebido do Ministério da Cultura a aprovação. Então, É um CNPJ bem cuidado. com toda certeza. E também fazer uma referência, né, Teles? Porque o projeto que você aprova no Ministério da Cultura, o projeto que você aprova junto ao governo do Estado de Santa Catarina, ou qualquer outro projeto, mesmo os da Prefeitura, um pouco diferente, mas esses projetos a nível estadual e federal, nós temos o trabalho da Escagio contar com a aquiescência, com a colaboração, com o incentivo das empresas aqui de Joaçaba, porque nós temos que fazer uma captação dos recursos. Então, o projeto disponibiliza um valor de recurso. Tanto Santa Catarina como o Ministério da Cultura aprovam, mas nós temos que fazer um esforço no sentido de fazer uma visita às empresas para que os aportes projetados nos projetos sejam efetuados pelas empresas. E aí tem havido esta contrapartida devido à credibilidade da casa. Com toda certeza. Então a gente tem percebido, eu estou no teatro desde 2018, me integrei na diretoria a convite da presidente da época, a Marilena Detoni, e de lá para cá não deixei mais de frequentar o teatro e colaborar com aquilo que eu posso fazer, né, de esforço para que a entidade realmente atinja seus objetivos. E o ano passado, em 2024, por uma diferença especial da nossa diretoria, assumi a presidência, que realmente é um cargo difícil, né? Um cargo que tem que se trabalhar perfeitamente, mas estamos aí para contribuir, colaborar, no sentido de conduzir nosso teatro para um objetivo principal, que é de atender a comunidade de Joaçaba, Valdoeste e regional. Às vezes as pessoas falam quase que naturalmente teatro municipal. Ele não é público, mas ele tem ajuda também da prefeitura? Com toda certeza. Embora sejamos uma entidade privada, né, com estatuto próprio, com diretoria que rege os destinos da entidade, nós temos uma parceria e uma contribuição muito grande da Prefeitura Municipal de Joaçaba e também da Prefeitura de Valdoeste, que nos disponibiliza professores. São ajudas diferentes. Joaçaba ajuda com recurso financeiro. Perfeitamente. Então nós temos alguns projetos, então a Prefeitura todo ano repassa um valor para o teatro e esses valores são destinados justamente ao funcionamento das nossas oficinas, né? Então, e temos também o FMDI, que é um fundo municipal do idoso, dos direitos do idoso, que também controlado pela Prefeitura Municipal de Joaçaba, e ela tem seguidamente, todos os anos, repassado um valor para o teatro, e com esses valores, esses recursos, é que nós temos conseguido tocar o barco para frente. Tá, e aí também as locações e tudo mais, ou seja, a diretoria do teatro não pode cochilar. Tem que ter atividade constante, porque ela não tem uma renda fixa garantida. Ela tem que ter atividade e atitude. Com certeza, a renda fixa, mas também é uma renda fixa que a gente chama, mas ela é muito variável também. Sim, eu me referi à renda fixa, que se tem porque foi buscado. Não é uma renda que você pode dormir sossegado e ela vai estar ali. Não, com toda certeza. Tem que ter atitude. Com toda certeza. E então, assim, os espetáculos que acontecem no teatro através das locações possibilitam que tenhamos uma renda, né? E essa renda tem nos ajudado bastante na cobertura da nossa folha de pagamento, dos encargos sociais, que hoje não são, é um volume bastante grande de despesas. E como nós tínhamos comentado antes, você fez a pergunta, Teles, a grande preocupação nossa hoje no teatro é a sua manutenção.
É um prédio de 6 andares, é uma coisa para aqueles que não conhecem, por exemplo, a parte situada embaixo, né, a parte de baixo do teatro, Que seria um porão, seria digamos? seria um porão, mas onde se encontram todas as salas das oficinas, né. Então, assim, é um prédio realmente que exige bastante cuidado, bastante manutenção, né. O que se utiliza de material de limpeza no teatro hoje é uma coisa, assim, fora do comum, né. E para a gente também conservar, seguidamente temos fazer alguns concertos, e toda essa manutenção tem um custo elevado, e se nós não tivermos a contribuição, a colaboração desses projetos que a gente todo ano faz, realmente nós teríamos alguma dificuldade financeira, mas graças a Deus, essa parte financeira, o teatro de uns anos para cá tem conseguido manter uma estabilidade, e não temos nenhum problema da ordem financeira, e graças a Deus, então, todas as atividades do teatro podem ser conduzidas, podem ser, vamos dizer assim, com que os alunos sejam contemplados. Diga-se de passagem, registrar também que nenhum aluno contribui com nenhum centavo, todas as nossas oficinas funcionam gratuitamente. O trabalho dos nossos alunos lá no teatro é apenas se inscreverem, procurar suas vagas, e não tem custo nenhum. Quer dizer, o teatro mantém as nossas oficinas com esses recursos advindos do poder público, dos nossos projetos, sem custo nenhum para os alunos que frequentam regularmente as nossas oficinas do Teatro Alfredo Sigma. Tá, eu diria então que para os políticos de plantão aí, daqui a pouco tem eleição, o teatro é uma boa causa, né? Uma causa boa para você agregar com o seu nome, com aquilo que você tem de poder para aporte de outros recursos, seja apoio de uma forma ou de outra. Por que que eu estou falando isso? Porque eh, os meios que os políticos têm para aporte de recursos são invariavelmente para entidades, como é o caso do teatro. E feliz daquele que tem uma boa causa para trabalhar, né? Isso também tem acontecido, governos, como é que é isso? Com toda certeza, né, Teles? A gente, além do apoio do governo do estado de Santa Catarina, principalmente depois que assumiu nosso governador Jorginho Melo, tem dado um apoio acentuado no sentido de fazer com que as coisas andem, né? Tem colaborado conosco, e pretendemos que ele daqui para frente contribua de uma forma mais significativa também conosco, porque nós temos um projeto, além desses projetos que eu comentei, do PRONAC, do PIC, esses convênios que nós temos com a Prefeitura Municipal de Joaçaba e Erval do Oeste, além desses recursos, nós também temos elaborado um projeto que eu vou dizer assim, é um projeto Mais arrojado, sim? até ousado de nossa Ousado. parte, ousado da parte da nossa diretoria, no sentido de que nós possamos fazer uma reforma completa da parte interna do nosso teatro. O que nós queremos que aconteça, e isso já era para ter iniciado nesse ano de 2025, mas ainda não foi possível, devido à falta de captação dos recursos, porque nós temos um projeto aprovado no Ministério da Cultura em Brasília, no valor de R$ 2 milhões, cujo valor, um projeto todo já elaborado, Tá feito pronto. pelos nossos arquitetos, que também colaboram bastante com a gente, que são Tem uma equipe técnica, né? uma equipe técnica. Eu vou citar 2 nomes que fazem parte lá da nossa diretoria, que é o Marco Bissani e o Molim. Jonas Molim. Jonas Molim. Então, essas 2 pessoas, são 2 arquitetos, participam das diretorias já há um longo tempo, já vem colaborando com o teatro desde vamos dizer assim, da sua materialização com a construção daquele magnífico prédio, né? E eles continuam colaborando, continuam fazendo muitas coisas para nós. Então, esse projeto já está aprovado, falta apenas, como eu citei, a captação. Nós pretendemos que até o final do ano a gente já tem conversação com algumas empresas que vão aportar valores, para que nós possamos, então, em 2026, revitalizar toda a nossa parte interna do teatro. Nosso teatro já completou 22 anos de inauguração, então está na hora de a gente fazer, e temos necessidade de fazer uma revitalização, uma reforma completa na parte interna do nosso teatro. E que Vamos bom então apresentar uma casa de espetáculos fantástica, mais maravilhosa do que ela é hoje. Que bom, né, que existem essas fontes de recursos que são legítimas e que as empresas podem
colocar sobre esse bem da comunidade, as suas marcas, né, através do imposto que pagariam para o governo, ele é encaminhado para essas finalidades. Isso é muito bom. Então, parabéns aí a toda a diretoria do teatro, a Prefeitura Municipal de Joaçaba, a Prefeitura de Erval, as câmaras de vereadores, porque tudo passa pelas câmaras Com também, né? certeza, também Isso é tem dado muito um importante. apoio, uma força muito grande, as duas câmaras de Isso é muito vereadores bom. do nosso município. Tá, mas agora, depois de falarmos do teatro, lembrando do show do Simão Wolf, dia 25 de outubro, 8 da noite, os ingressos já estão à venda. O Neri Carlot, hoje nós estamos aqui em pleno outubro rosa e com a temperatura um pouco baixa, né? Atípica para a primavera, que já estamos vivenciando, e eu vejo aqui Rotary Clube de Erval do Oeste na sua jaqueta aí, já que hoje está um pouquinho frio, nós tivemos que apelar um pouquinho, né? O Neri é rotariano desde quando? Bom, graças ao bom Deus, eu sempre faço um agradecimento todos os dias, né? Eu ingressei no Rotary de Erval na sua fundação. É verdade que o senhor é o único fundador que ainda está na ativa? Isso mesmo, é verdadeiro. Em 30 de setembro de 1968, nós fizemos a primeira reunião no Clube Ervalense. Então, portanto, no dia 30 de setembro de 2025, completamos 57 anos de existência do nosso Rotary de Erval do Oeste, que hoje é o maior clube do distrito em número de companheiros. Nós estamos com 62 companheiros no Rotary de Erval. Então, é um Rotary que cresceu, que evoluiu, né? E eu tenho a felicidade, Teles, e por isso que eu faço um agradecimento todos os dias, por eu estar ainda convivendo com os companheiros do Rotary de Erval por 57 anos. Plenamente ativo, ajudando. Haja vista que eu sou o único sócio fundador, remanescente, vivo. Então, Que a gente legal, agradece parabéns. muito. E o Rotary, como um clube de serviço, você bem conhece, você tem até convivido com o nosso clube, o Rotary presta serviços à comunidade. Então, é um trabalho também voluntário. Aliás, É mais um, o né? rotariano, ele paga uma mensalidade para prestar o serviço à comunidade. E o Rotary de Erval do Oeste tem evoluído muito. Nós temos alguns projetos, temos ajudado muito a comunidade. Cito o exemplo do projeto que nós desenvolvemos há 5 anos atrás para a nossa UPA de Erval, né, em que nós compramos de 35 a 40 mil dólares em equipamentos e repassamos para a UPA daqueles equipamentos que eles tinham a necessidade para o seu trabalho diário. Imagina o que significa para a UPA, que tem uma demanda absurda, né? A UPA faz mais do que pode. Com certeza. E agora também o Rotary está num processo de elaboração de um outro projeto que vai também, de uma forma significativa, ajudar também a UPA. Nós estamos comprando alguns equipamentos que estão faltando lá para a UPA, então nós estamos envolvidos nesse projeto, já está no sentido de quase pronto, vamos dizer assim. Está na forma, mas já está quase pronto, e daqui uns dias teremos os recursos suficientes disponibilizados pela nossa Fundação Rotária, e alguns clubes que ajudam, né? E o nosso próprio distrito, 4.740, que aportam esses recursos nesses projetos do Rotary, e daqui a pouco também estaremos servindo mais uma vez a nossa UPA com uma necessidade de equipamentos que eles precisam no seu dia a dia. Que maravilha. Então, participar como rotariano, eu sou suspeito a falar. Faz bem fazer o bem, né? Com toda certeza. É melhor ajudar as pessoas do que ser ajudado, né? Que precisar de ajuda, né? De ajuda. Então, isso é muito interessante. Então, eu acho que o Rotary faz parte da minha vida, porque 57 anos é uma vida. Eu quando ingressei no Rotary, tinha 21 anos. Então, eu ingressei muito novo no Rotary, 21 anos. Então, desde as primeiras reuniões que o Rotary Clube Padrinho de Joaçaba fez naquele ano de 1968, lá em Erval do Quem Oeste. eram os cabeças ali que o senhor se lembra? Olha, eu me lembro do Moacir Dalólio, do José Santi, do Wilson Seconello, Dr. Varela. Então, e também outras pessoas que agora no momento eu não estou lembrando, mas esses foram os baluartes no sentido de fazer os primeiros encontros com as lideranças de Erval do Oeste para que efetivamente fosse criado o Rotary Clube de Erval do Oeste. E eu, para minha felicidade, estou desde aquela época, porque na época, meu primeiro emprego foi na empresa Comércio e Indústria Saulo Pagnocelli,
quando eu tinha 18 anos, né, então eu trabalhava na Pagnoncelli. A primeira empresa que foi procurada pelos rotarianos de Joaçaba foi a Pagnoncelli, e a gente, a partir daquela época, começou a participar das reuniões, e o Rotary entrou na nossa cabeça desde aquela época, e estamos até hoje. O senhor chegou a ser governador do distrito. Vê, Teles, a gente, todo rotariano tem um histórico, e o meu histórico é que eu participei de praticamente todos os cargos que existem no Rotary Club local, e também por graça dos nossos companheiros e pela minha vontade também, consegui galgar o posto de governador do distrito 4.740, que é um distrito que abrange de Lages a São Miguel do Oeste, São Joaquim a São Miguel do Oeste. Então, Nossa, uma região enorme. É uma região efetivamente grande, né? Nós hoje temos 58 clubes nesse distrito, 4.740, e o governador, pena que o governador tem um mandato de 1 ano, mas contando a preparação que tem que ser feita, a preparação que o Rotary fornece aos companheiros para que assumam o cargo de governador, o envolvimento é uns 3 anos, mais ou menos. Tá, então o governador seria a ligação do clube local, do distrito, com o Rotary Internacional? Então, ele é o representante do Internacional na região? Perfeitamente. O governador do distrito é ligado diretamente ao presidente do Rotary Internacional. Então, o Rotary Internacional é que faz com que por exemplo, no Brasil nós temos 34 distritos. Então, são 34 governadores. Em Santa Catarina nós temos 2 distritos. Rio Grande do Sul, 4. Paraná, 5. São Paulo, tantos outros. E espalhados pelo Brasil, 34 distritos vinculados, com governadores vinculados ao Rotary Internacional. E a principal atividade do governador, na verdade, é cuidar, atender a todos os clubes do seu distrito. Tá aí falando no tamanho do clube de Erval do Oeste, eu confesso que fiquei surpreso por ele ser o mais numeroso em termos de companheiros, de associados, né? É interessante porque tem outras cidades bem maiores que Erval do Oeste, ou seja, a coesão em Erval é marcante. Com toda certeza. Nosso clube, de uns 5 anos para cá, tem crescido periodicamente, Tem sede própria. com o ingresso dos novos companheiros. E um dos indicadores que faz com que aumente o número de companheiros na verdade, a vivência, o companheirismo daqueles companheiros, e também, você falou agora, e é muito interessante que se diga, nós temos o local apropriado, que é a nossa sede própria, localizada Uma grande conquista, né? quase no centro de Erval do Oeste. Um trabalho maravilhoso que os companheiros fizeram, dentre os quais também ajudei bastante naquela obra, e a gente está lá hoje com esse número grande de companheiros e em plena atividade. Nossas reuniões são terças-feiras, às 19h30, toda semana temos reunião, mas é um clube que está bem estruturado, um clube maravilhoso, fantástico de participar. Atualmente o presidente é o Zig Wesolowski. Ah, tá. Um abraço ao Wesolowski lá e todos os rotarianos em geral, né? E o Rotary é uma ideia que deu certo no mundo, né? O modelo que foi instalado segue praticamente sem alteração. Existe uma segurança. Existem outros clubes de serviços similares também, que vão também muito bem, prestam serviços maravilhosos. E o Rotary se destaca no mundo com ações silenciosas, né? Ou seja, não fica tocando trombeta de tanta coisa boa que faz, e que às vezes, como o senhor acabou de citar, da UPA aqui, nós falamos de valores elevados, que a pessoa que vai lá passar um algodãozinho no braço, né? Tomar uma picadinha de uma agulha, às vezes não faz ideia de quem tanto está ajudando, e o Rotary está ali, na dele, quietinho, mas fazendo acontecer. Realmente, nosso último projeto para a UPA vai ser um tomógrafo computadorizado. Então é um volume de dinheiro bastante grande aplicado nesse equipamento, mas que a UPA necessita urgentemente, e não tem tido outros recursos, e o Rotary para ajudar a comunidade. Mas pertencer ao Rotary, eu acho que é uma coisa assim muito própria e muito boa para cada um de nós individualmente. No Rotary a gente aprende. Você mais ganha no sentido
figurado da coisa, né? É melhor, faz um bem maior do que o bem que você faz. Com toda certeza. Então a gente também, vamos dizer assim, usufrui de uma certa vantagem no sentido de você aprender, a convivência que você tem com os companheiros, a possibilidade de você se realizar pessoalmente, profissionalmente também, Boas relações, né? boas relações que você mantém, né, com todas as pessoas, com todo o Brasil Rotário, com o mundo Rotário. Eu tive até oportunidades, como governador, a gente participa de uma assembleia internacional, sempre realizada nos Estados Unidos, e eu também tive a oportunidade agora no mês de abril de 2025, participar do Conselho de Legislação do Rotary Internacional, onde nós nos reunimos os 532 governadores do mundo na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, e ficamos lá uma semana trabalhando sobre legislação do Rotary. Então, todos os governadores que exercem a sua atividade, oportunamente têm essa ocasião de também participar de outros eventos do Rotary Internacional. E eu fui agraciado pelo nosso distrito de participar como o conselheiro representante do distrito 4.740 nesse conselho de legislação do Rotary Internacional, e é uma semana de trabalho lá em Chicago, nos Estados Unidos, maravilhosa, onde a gente discute todos os assuntos, todos os assuntos ligados à legislação do Rotary Internacional tem que ser devidamente aprovado pelos seus delegados, né? Então é uma coisa que funciona muito bem, é um exemplo de organização, e a gente, individual e pessoalmente, Teres, tem muito a aprender com isso. Só cresce, né? E me permita aqui um adendo, eu tive uma experiência muito rica com o Rotary Club quando a ex-governadora Cláudia Barbieri tomou posse. Foi um evento em Joaçaba, quando ela tomou posse como governadora do distrito, e eu fui convidado como mestre de cerimônia e também para palestrar às lideranças de Rotary sobre protocolo rotário. E foi uma experiência muito rica, porque eu estava ali diante de pessoas com muito mais experiência do que eu, mas para compartilhar uma experiência pessoal de organização de eventos e tal, porém seguindo o modelo rotário. Então foi extremamente desafiador, mas aquilo que o senhor acabou de falar, é o aprendizado recíproco. Você oferece, mas também toma para si grandes conhecimentos, né? Então é interessante essa abertura que houve para acrescentar um conhecimento do lado de fora do Rotary, mas que poderia ser útil, e espero que de fato tenha sido. E me chamou a atenção também o fato dessas viagens internacionais, que no seu caso vem a calhar, porque o senhor já lida com isso também profissionalmente, né? Tem uma empresa de viagem, de turismo, de excursões para países importantíssimos, para vários continentes, ou seja, essa experiência internacional só se alavancou. Com toda certeza, né? Mas eu queria fazer uma referência, porque eu, como rotariano e como governador, em 2013, 2014, em maio de 2014, quando nós encerrávamos nosso mandato na governadoria, nós tivemos a oportunidade de participar de uma convenção internacional, que o Rotary realiza essas convenções internacional todos os anos. E a convenção internacional do meu ano rotário foi na cidade de Sydney, na Austrália. Quando que eu, particularmente ou pessoalmente, teria a oportunidade de conhecer um país tão grandioso, tão magistral. Fiquei com uma pontinha de inveja agora. Como é Sydney, na Austrália. Imagina, que experiência, hein? Então, são os eventos que a gente tem possibilidade de participar sendo rotariano, são inúmeros, né? São assembleias locais, os encontros locais, os encontros distritais, os encontros nacionais e os encontros internacionais. Tá, agora falando do Neri Carlot, empreendedor, né, ao lado da esposa, a senhora Dona Cleci Carlot, que viaja o mundo numa atividade de trabalho, e que tem aqui na nossa região de Joaçaba uma clientela que gosta de viajar, que tem bom gosto, né? E isso também, pessoalmente, é uma experiência atrás da outra, né?
Com toda certeza. Mas eu, sobre esse aspecto das viagens, Teles, eu preciso fazer uma consideração toda especial. A minha esposa, a Cleci Carlot, que ela que Ela comanda, que lidera isso ela aí? que lidera há um longo tempo, né? Começou com uma viagem daqui a Balneário Camboriú, onde ela levou os alunos da escola que ela trabalhava. E eu acho que o turismo entrou, né? Nela como uma atividade possível de se realizar, e de lá para cá, há mais de 25 anos, ela tem feito inúmeras viagens, parcerias com empresas que levam o pessoal por esse mundo todo, né? Então ela tem uma queda para essa atividade do turismo, Aprovado, se né? deu muito bem sempre, né? Então a gente continua acompanhando ela com toda certeza em todas as viagens que a gente possa frequentar, com certeza a gente vai Muito justo. aproveitando os momentos bons da vida, que é É, viagem. Viajar sempre é alguma coisa que, vamos dizer assim, que estabelece uma rigorosa satisfação pessoal. E um dos melhores, eu tenho dito sempre para todos que viajam com a gente, que um dos melhores investimentos que cada um de nós tem na sua individualidade é conquistar uma viagem para o lugar que desejar, para o é lugar sempre uma experiência boa. sempre uma experiência ótima. É uma riqueza pessoal, né? De Mas conhecimento. conhecer outras culturas, conhecer, né, os diversos Tá, países. o senhor já rodou um bocado de países e continentes, né? Já esteve em Dubai, Orlando, enfim, né? Disney, tantos outros lugares. O que mais te impressionou daquela viagem que você de vez em quando tem que lembrar dela e falar, puxa vida, que experiência. Olha, já que você tocou na Disney, eu vou ficar no sentido de de falar para vocês que realmente uma viagem que é feita à Disney, na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, onde lá se concentram todos os parques da Disney, eu acho que foi uma das coisas mais fantásticas que eu pude experimentar, né? Então, é claro, Europa, os próprios Estados Unidos e em outros locais também que eu já frequentei, mas especialmente a Disney World É encantador em mesmo. Orlando é encantador mesmo, e lá também não é só para os jovens, não, Não é só para quem os é fã do adultos Mickey. os adultos, inclusive, aproveitam muito mais que os jovens em certos parques que existem lá. Então, acho que foi uma experiência valiosa e que me marcou muito. Foi essa questão de a gente viajar com um grupo de 35 pessoas da época, né? E participar de toda aquela estrutura que existe na Disney. Fantástico. Tá, essa experiência de turismo desse lado do balcão, digamos. Como é que o senhor vê Joaçaba e região sobre potencial turístico? Muito desenvolvida, né. Por exemplo, nós temos, assim, alguns apelos turísticos que são fundamentais, que são valiosos. Vamos citar, todo mundo cita, mas vamos citar o carnaval como exemplo apenas, o carnaval de Joaçaba, né, que agrega tanto, vamos dizer assim, tanta conquista ao longo dos anos aqui em Joaçaba, e traz tanta gente de fora, né. Não é à toa que hoje é capital do carnaval do Tá no estado. carnaval do estado. Então a gente tem acompanhado aí, inclusive, o trabalho da própria prefeitura municipal nossa, com a liga, com as escolas de samba, e isso é interessantíssimo, viu, Teles, porque chama muita atenção. E é paradoxal, né? Uma cidade do sul do Brasil, colonizada basicamente por europeus, ter o melhor carnaval do estado, que é uma cultura afro. Ou seja, esse paradoxo também chama a atenção. É curioso isso, né? Com toda certeza. Mas eu acho que, além do carnaval, nós temos outras atividades. Por exemplo, vamos citar, então, a Romaria do Frei Bruno, Com né. certeza. Então, tudo isso aí são apelos turísticos, fora também a parte da gastronomia que, ao redor de Joaçaba, os municípios adjacentes estão se preparando muito, né. Hoje você vai a Três Itiras, você encontra restaurantes fantásticos, né. A própria Joaçaba também está querendo desenvolver, essa parte gastronômica, né. Aliás, eu diria que Joaçaba tem um avanço incrível já na área de gastronomia, eh, comparado a grandes centros, porque a gente tem quantidade e qualidade aqui, né? E é claro, Três Itilhas agrega nesse cenário, assim como outras da região também. No entanto, para algumas cidades um pouco mais salteado, assim, né? Menos volume. E Joaçaba agregou muito nessa área, né? E isso aí é turismo também. Com toda certeza. Então, eu acho que o envolvimento de todos os joaçabenses, no sentido de procurar cada vez mais se aperfeiçoar, né, na
nessa parte de turismo, acho que vai trazer muitos benefícios para o município. Nós temos muito ainda a crescer, temos muito a criar de atividades turísticas, mas nós estamos bem encaminhados. Eu quero, inclusive, aqui fazer uma referência à Rota da Amizade, Convention and Visitors Bureau, que agrega o turismo aqui da região e que trabalha nessa linha, né? Nesse fomento, nesse encorajamento ao turismo, tendo como sócios prefeituras e empresas, e tem conseguido dar uma contribuição importante, principalmente da conscientização. Porque uma coisa é você ter um potencial turístico e não se dá conta disso, até que ponto isso vale a pena e tal, né? E a Rota da Amizade, inclusive, queremos trazer aqui o nosso presidente Adelino, já o cumprimentamos pelo aniversário, inclusive, né? O Adelino é de Fraiburgo, é empresário de lá. O Edson Zilkowski, do Hotel Renard, que é um dos fundadores da Rota da Amizade. O Wilson Macedo, do Parque Hotel de Piratuba, que também é um dos fundadores. Assim como o seu João Clotes, de Três Itilhas, também. Esses são os três, o tripé fundador da Rota da Amizade, que foi fruto de um APL, né, um arranjo produtivo local do SEBRAE, à época com a senhora Sueli Bernardi, à frente do SEBRAE Regional de Joaçaba, e que frutificou, está aí há décadas dando uma contribuição importante. E que bom que os prefeitos, as empresas comecem já, começam não, já estão há tempo, né, abrindo os olhos para as grandes possibilidades turísticas, o nosso grande diferencial da região. Mas, meu caro Carlo, conversar contigo, a gente tem assunto para todo lado, né? E o Carlo foi do esporte também, ou ainda é? Ou como é que é a sua lida? Não, nessa parte nunca fui muito ligado. Mas só tem um time para torcer? Tem os irmãos que foram muito ligados ao esporte, né? Tem inclusive um irmão que hoje mora em Balneário Camboriú, que participou inclusive da seleção do futsal de Joaçaba. Então, Opa, esse é o o Pedro Amauri Carlo. Pedro Amauri Carlo. Pedro Amauri Carlo. Dos Então, bons tempos do nosso dos futsal. bons tempos do nosso futsal, ele foi era realmente um dos craques do time. Que legal. Né? Mas eu nunca fui ligado ao esporte, não. Apenas quando fui frequentador do ginásio Frei Rogério, nas 5 séries que eu fiz com os irmãos maristas, lá nós tínhamos um futebol de campo, um futebol de salão, de vez em quando. Então a gente também, vamos dizer assim, participava um pouco dessas atividades esportivas. E aí nesse coração bate nesse peito bate um coração flamenguista, é isso? Flamenguista sempre, eu acho que o Flamengo... Como é que começou essa ligação, essa predileção pelo Flamengo? Pois é, tem uma história que eu sempre conto para os meus amigos e também para os torcedores de outros times, que eu quero bem a todos. Mas eu comecei a ser flamenguista quando criança, porque meu pai viajava para São Paulo e para o Rio de Janeiro, e quando ele ia para o Rio de Janeiro, de caminhão, levando produtos do frigorífico Panocelli de Valdoeste da época, e ele sempre, quando voltava para casa do Rio de Janeiro, ou trazia uma camiseta, uma bandeira, uma chuteira, um calçado do Flamengo, e aquilo foi acumulando, o gosto pelo Flamengo começou então muito ternamente. Você foi induzido. Foi induzido pelo pai nos presentes que ele nos trazia, e todos os meus irmãos são flamenguistas, né? Todas as famílias. Nossa, então, dos irmãos são flamenguistas. O pai fez um trabalho que deu resultado aí, né? Com toda certeza. Tem que contar para a diretoria do Flamengo isso aí. Mas, Carlo, eu quero, ao encerrar aqui, agradecendo efusivamente essa agradável conversa, reforçar aqui o convite para o nosso público do Teatro de Joaçaba, para a região toda, né? Para assistir o show do Simão, dia 25, né? Simão Wolff, seu violino, sua orquestra praticamente, né? Sua grande banda, sua estrutura, num show beneficente, que vai ser muito bonito, né? Vai ser ótimo se nós lotarmos a casa, né? Então a gente faz mais uma vez, renova o convite, né, Teles? Porque além de ser um espetacular show, ele vai trazer um benefício, né, para quem tanto precisa nessa promoção do Outubro Rosa, né? Então que o sucesso do evento possa também representar um recurso financeiro que vai ser aportado para as senhoras que trabalham no combate ao câncer, né? E que será um recurso de significativa importância para a rede feminina de combate ao câncer de Joaçaba.
Ok. Luiz Neri Carlot, muitíssimo obrigado pela presença aqui no nosso Pod Teles. Esperamos ter outras oportunidades, porque assunto não falta. E parabéns aí pelo seu envolvimento na coletividade, somando com o seu conhecimento, sua experiência, sua simpatia. E eu diria de modo especial Rotary Club e Escajo, a Associação dos Aposentados também, que é outro Perfeito. assunto que nós podemos tratar outra hora. Eh, mas é muito importante a gente ter na sociedade pessoas com quem contar, embora muitas vezes isso seja um trabalho silencioso, discreto, mas que efetivamente acontece. E o nosso podcast está sempre à disposição. Foi um prazer enorme, seja bem-vindo. Nós que agradecemos e da mesma forma que me colocar à disposição, né. Desculpa alguma eventual falha na nossa conversa aqui, e estamos sempre à disposição. Tenham todos uma boa saúde e fiquem com Deus. E assim a gente conclui mais um Pod Teles. Aqui você pode. Muito obrigado por sua participação. Colabora aí, curta, compartilha, comenta, dê sugestões também. Afinal de contas, juntos nós somos mais fortes. Muito obrigado a Irmãos Cancele, distribuidor de bebidas para a nossa região. Obrigado à Churrascaria Sabor do Meio-Dia, do amigo Passarelinha, que está fazendo um grande sucesso. Obrigado, Materva, família Manha Bosco, melhor chimarrão do sul do mundo é Materva. E obrigado também à Tecnoserve, do amigo Juliano R. Costa, o nosso JRC. A Tecnoserve, agora em novo endereço, atendendo as empresas, atendendo a nossa região com muita competência. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo Pod Teles. Aqui você pode.